Oi, gente. Um pouquinho mais cedo do que o combinado. Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de como tem sido essa experiência nossa com Deus, desde que nós nos casamos. Eu e o meu marido, nós somos cristãos desde a nossa infância. Ambos somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando a gente casou, algo muito diferente começou nas nossas vidas. Eu sempre tive experiência com Deus ao longo da minha vida, me comunicando com Deus por meio de sonhos. Antes de mim, a minha mãe, e antes da minha mãe, a minha avó. Minha mãe recebia sonhos, coisas do futuro, coisas que estavam acontecendo na vida de outras pessoas, para que ela fosse conversar com essas pessoas, né, aconselhar. E quando eu me casei com o Herbert, 40 dias depois de casada, eu tive o meu primeiro sonho do nosso futuro. Nesse sonho, eu vi algumas cenas e uma dessas cenas eu morava em um outro país, e na cena seguinte eu estava usando um avental, sinal de que eu era uma dona de casa, algo que naquele momento era completamente fora da minha... Oi, gente, que bom vocês estão tudo aí chegando, a Rose... algo que era completamente fora da minha realidade imaginar, e a cena que eu vi aconteceram algumas coisas que eu não vou comentar aqui no sonho, dentro do sonho, e a cena seguinte que eu vi foi a gente morando numa fazenda com muita natureza, rio e etc e tal. E eu fiquei um pouco chocada quando eu acordei depois daquele sonho, porque eu sou muito criativa e eu sonho sempre, constantemente, todos os dias. Inclusive, quando eu era adolescente, eu escrevia livros de histórias dos meus sonhos, que eram sempre sonhos muito mirabolantes. Mas existe uma diferença quando a gente recebe um sonho que é de Deus e quando é um sonho da nossa mente. A gente consegue perceber a nossa diferença, porque cada um consegue entender o limite da sua criatividade. E nessa cena desse sonho, algumas coisas me chamaram a atenção e só apenas começou. Depois, então assim, eu e o Herbert tínhamos esse sonho de imigrar, né? E, enfim, a gente correu atrás das coisas, estava tudo muito difícil para fazer os processos de imigração, mas quando a minha primeira filha nasceu, que hoje está com 7 anos lá no Brasil, e eu decidi parar de trabalhar porque eu entendia que era algo que o Espírito Santo me pedia, ficar em casa e fazer homeschool com ela. Naquele tempo não existia essa possibilidade de filhos, eu não me imaginava com mais de um filho. Foi algo muito difícil para mim romper. Eu sempre fui de trabalhar, eu trabalho desde os 14 anos de idade, eu sou sangue no olho, eu vendo, eu gosto de trabalhar, eu gosto de gente, eu gosto de ganhar dinheiro, eu sempre fui mega vaidosa. Ficar em casa, eu não sabia nem cozinhar. Quando eu casei, não era eu que cozinhava, era o meu marido. Quando a minha filha nasceu, eu não sabia segurar ela no colo. As minhas amigas vieram, depois de 8 horas que ela tava na maternidade, ela tava lá no bercinho, as minhas amigas vieram pra pegar ela e colocar ela no meu colo, porque eu tinha medo de pegar o bebê. Eu não troquei a primeira fralda da minha filha, porque eu não sabia trocar fralda, não sabia mexer com o neném. Essa coisa de ser mãe, dona de casa, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas era uma coisa que eu entendia que o Espírito Santo queria que eu fizesse, e por isso eu decidi dar uma chance pra essa vida completamente diferente. E quando eu mergulhei, e eu vi que cada decisão que a gente faz, ela envolve renúncias que nem sempre nós estamos dispostos a fazer. E os sofrimentos começaram já ali, né? A renúncia financeira, eu ia perder o meu salário. Naquela época eu ganhava mais do que o meu marido. E eu temi, eu fiz uma oração a Deus. E naquela oração eu conversei com Deus: Senhor, mas esse sonho antigo que a gente tem de migrar, será que a gente vai realizar esse sonho? E aí o Espírito Santo falou pra mim naquela hora, eu guardei essa resposta pra mim. Vai sim, eu vou levar vocês pro Canadá. A gente estava vendo muitos países pra visitar. E o Canadá era apenas um entre todos, e nem era o que a gente mais queria. Mas eu guardei essa resposta, e aí quando a gente fez o IELTS, não tirou uma nota muito boa, a gente ia precisar refazer o IELTS, e assim, tava complicado para fazer os programas de imigração, e a gente tinha que escolher um país, né? Escolher e fazer, e investir todo o nosso dinheiro, toda a nossa energia naquele sistema de imigração. Eu falei: amor, você lembra daquela oração, quando a Bárbara era neném? Isso já tinha passado 1 ano e meio.
E o Espírito Santo falou na minha mente que ele ia levar a gente pro Canadá. Por que a gente não vende tudo então e vai pro Canadá? E aí a gente tenta o programa de imigração de lá. E o que aconteceu? Uma hora depois dessa conversa, o Herbert recebeu um e-mail. Ele tinha conhecido recentemente, tinha feito tinha ajudado essa pessoa a solucionar alguns problemas, né, da área dele, tinha ajudado a solucionar enfim, vai ser difícil eu falar numa linguagem que seja acessível. Ele tinha conhecido esse cara que é da área dele, né, engenheiro de software, e ele era dono de uma startup, e ele, nesse e-mail que ele mandou pro Herbert, ele estava oferecendo uma vaga de emprego pro Herbert em Toronto, e o Herbert já tinha reprovado, sei lá, mais de 20 entrevistas. Às vezes ele ia até a terceira etapa, mas quando barrava no processo de que a empresa teria que trazer o Herbert, eles não queriam, porque é um processo complicado. Então, primeiro que ninguém oferece emprego pra ninguém, né, gente? Nem no Brasil, nem no Canadá, nem em lugar nenhum do mundo. Ainda mais uma pessoa de Toronto oferecer pra alguém do Brasil, isso daí já, o requinte de maravilha já aumenta um pouco. Então, naquele momento, eu entendi que Deus estava muito envolvido no processo, e quando a gente decidiu se entregar, fazer tudo que fosse preciso, então Deus abriu o mar. O primeiro mar que a gente atravessou. E aí nós imigramos pra cá depois de 1 ano e meio, de muita luta, sacrifício, vende tudo. A gente entendeu que devia vender tudo no dia seguinte. O Herbert nem tinha feito a entrevista ainda, mas dentro do meu coração eu já sabia que se Deus estava envolvido, então ia dar certo até o fim. O Herbert, ele é mais assim, ele é racional, ele quer ver para acreditar que as coisas estão dando certo. Eu não. Se eu entendi que Deus está envolvido, eu já sei que vai dar certo até o fim. Embora eu sofra também, né? Porque o sofrimento faz a gente sofrer. Sejamos honestos a respeito disso. Então, no dia seguinte, o Espírito Santo me orientou que era para vender a casa e vender tudo. Ele falou essa frase na minha mente: não tem nada depois do Canadá. Então eu entendi que a gente não ia voltar pro Brasil com dinheiro fazer uma vida, sabe? Aquela coisa assim, sai do Brasil junto de uma bolada de dinheiro e volta pro Brasil. Isso não ia ser a nossa vida. Então aquilo me frustrou um pouco, porque como artista eu queria estudar na Itália e queria me aprimorar nas artes e virar uma artista bem-sucedida. Esse era o meu sonho. Meu sonho não era virar mãe e ficar em casa. Isso nunca foi meu sonho. E mesmo assim, a gente abraçou, vendeu a casa. Naquele tempo todo mundo achava que a gente era maluco. A gente vendeu a casa sem ter documento nenhum. A gente não tinha a menor evidência de que a gente ia emigrar. A gente vendeu a casa abaixo um pouco do preço de mercado, mas com toda essa crise econômica do Brasil, a gente percebe que a gente vendeu no melhor momento, lá atrás, né? Mais de 5 anos. E nós imigramos, foi um perrengue danado viver aqui no Canadá, mesmo com dinheiro, mesmo falando inglês, porque imigrar é algo muito intenso e eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas quando nós estávamos ainda no Brasil, eu tive mais 2 sonhos dessa série dos sonhos do meu futuro. Jana, linda, e depois e nesses sonhos, em um deles, eu vi a gente num sítio. Foi um sonho bem mais complexo. Nesse sonho, eu não vou entrar em todos os detalhes desse sonho, né? Porque são coisas pessoais da minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha segurança. Mas eu me via com 3 crianças. E curioso, eu não queria mais ter filhos quando eu tive esse sonho. E eu olhei essas outras crianças e eu pensava que era sobrinho. Só que aconteceu que eu tive mais filhos, tive mais 2 filhos. E naquele sonho, na minha família, quem teve mais filhos foi a minha irmã mais velha, mas a minha irmã mais velha não apareceu nesse sonho. Então, nesse sonho, as crianças que eu vi não eram os filhos da minha irmã mais velha, que também teve filhos. Nesse sonho eu via só o meu irmão, alguns outros familiares, e eu me via com 3 crianças, e eram os meus filhos. Então, e as outras coisas que aconteceram nesse sonho, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei que são coisas relacionadas ao meu futuro, porque o fato de eu ter me visto com essas 3 crianças e hoje eu tenho 3 filhos, então eu sei, isso me dá segurança para eu ir em direção
Porque assim, também quando eu tenho esses sonhos, que eu entendo que são sonhos que Deus me dá, nunca é do nada. Sempre é assim, num dia que eu tô em jejum, ou num dia que eu acordo de madrugada pra orar, e eu tô já há um período fazendo isso, orando toda a madrugada. Eu gosto de orar 3 da manhã, 4 da manhã, às vezes 5 da manhã, a hora que eu achar que é melhor pra mim. E quando eu tô fazendo essa oração da madrugada,